compartilhar uma palavra com você que está lá em Atos dos Apóstolos, e em seguida nós vamos ceiar, vamos participar como um só corpo que somos em Deus, da ceia, ser gratos a Deus por essa oportunidade que Deus está nos dando de participar da ceia, amém? Eu acho que eu vou falar de um texto que dificilmente você já ouviu falar dele, amém? Atos 2, versículo 1 em diante, eu acho que você quase nunca ouviu falar dele, amém? Glória a Deus. Mas eu creio que Deus tem algo diferente para falar conosco. Talvez você já ouviu essa palavra também, mas eu creio que Deus tem algo para falar com você essa noite. Atos 2, eu quero ler alguns versículos específicos com você e depois eu quero fazer uma análise desse texto com você. Amém? Todos os versículos estão no capítulo 2, então fique só no capítulo 2 aberto que nós vamos ler ele. Amém? Todos acharam? Atos capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo 4 de início. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Versículo 12 e versículo 13. Todos atônitos e perplexos, versículo 11 em diante. Tanto judeus como prosélitos, crescentes, arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, todos atônitos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Versículo 14 a 17 também. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-se neste termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vides pensando, sendo essa ser a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Vai lá no versículo 37 em diante. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos nós, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda, para todos que estão longe, isto é, para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Como muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de cerca de 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muito prodígio e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente
perseveraram unânimes no templo, partiram o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Amém? Inevitavelmente, esse dia aqui aconteceu algo extraordinário e glorioso, que marcou, é marcante para nós como cristãos. De fato, é uma realidade, sim ou não? É uma realidade para nós. Isso aqui marca a descida do Espírito Santo. Isso aqui marca Jesus chegando aos céus e enviando o Espírito Santo para viver conosco, para estar conosco até a consumação do século, para estar junto de nós. E nós vemos aqui, no início aqui, falando sobre um movimento, sobre algo que estava acontecendo em um ambiente. Aqui a Bíblia vai dizer de um cenáculo, onde estava um povo crente em Deus, crente em Jesus. Você não ouve falar aqui que havia alguns ímpios nesse meio, onde esses irmãos estavam. Eles estavam obedecendo a ordem de Jesus de estar no cenáculo até que eles fossem revestidos do poder do Espírito. E de repente houve esse movimento, houve esse agir aqui, e através desse agir aconteceu algumas coisas. Aconteceu várias situações. Pessoas se converteram. Foi nesse movimento, ao agir esse ato nesse momento aqui, onde se ouviu do lado de fora, onde chamou a atenção de várias pessoas que estavam ao redor. A partir do versículo 11 vai dizer o seguinte, a partir do versículo 5 do capítulo 2 vai dizer o seguinte: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Havia uma festa ali, que era a festa da Páscoa, onde os povos de todas as nações iam por ali. E esse movimento em específico chamou a atenção dessas pessoas. Começou a chamar a atenção deles. E você vê uma linha sequencial dos acontecimentos que aconteceu aqui. Aconteceu esse momento glorioso que já se era esperado por conta do que Jesus havia prometido, que era a descida do Espírito Santo, para encher a igreja de poder, para que aquilo viesse a vigorar através de nós, que Jesus fala assim, que através que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Então houve um som como de um vento impetuoso. Então quando nós falamos de som, de um vento, nós enxergamos que houve um grande movimento ali, mas houve um movimento dentro de uma casa onde só haviam pessoas crentes, conhecedoras da palavra, conhecedoras do Evangelho. Línguas como que de fogo foram distribuídas entre eles. Todos foram revestidos com esse poder, todos foram entregue algum tipo de dom, algum tipo de poder. A palavra vai dizer que todos receberam algo. E continuou um movimento acontecendo ali. Só que a partir desse momento, quando eles recebem esse enchimento, quando eles recebem esse poder, a Bíblia também vai dar uma sequência onde Pedro se levanta e começa a ministrar uma mensagem. Começa a falar com aqueles pelo qual aquele movimento chamou a atenção. Do lado de fora tinha uma multidão que se interessou por aquele movimento que estava acontecendo ali. E a partir desse momento, Pedro ele dá andamento no entendimento que nós devemos ter, do motivo pelo qual nós temos que ter esses movimentos. Qual é o entendimento que nós temos pelo movimento, pelo milagre que acontece em alguns ambientes, pelo enchimento que Deus vem e entrega para a igreja dele, a qual está buscando em um ambiente.
A igreja do Senhor, ela segue um propósito, de uma linha específica, onde nós devemos buscar constantemente o enchimento de Deus sobre nossa vida. Eu ministrei esse mesmo texto em uma outra palavra, onde nós vamos enxergar aqui em Atos 2, esse mesmo enchimento do Espírito sendo entregue a esse mesmo Pedro aqui. Lá em Atos capítulo 4, esse mesmo Pedro está pedindo um revestimento do Espírito novamente por conta de uma perseguição. Então a igreja, ela precisa desse enchimento do Espírito para uma compreensão. E quando há esse enchimento, pode haver esse movimento. Só que muitos, no decorrer dos anos se passando, usaram esse movimento de uma forma, a forma mais certa para mim qualificar isso é uma forma errada de usar esse movimento. Porque eles não usaram a sequência do movimento para dar continuidade à mensagem. Porque primeiro se acontece o movimento. Primeiro acontece o mover. Primeiro nós buscamos, primeiro nós nos reunimos, primeiro nós ficamos esperando, primeiro nós nos dedicamos, primeiro nós nos ajoelhamos, primeiro nós jejuamos, primeiro nós estamos no cenáculo, primeiro nós estamos esperando. Em seguida o Espírito Santo vem e enche de poder aquele que buscou, aquele que já era convertido, aquele que já era conhecedor, para um propósito sequencial ao se levantar e ministrar a vida daqueles que ouviram, mas não entenderam ainda. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que através daquele movimento que estava acontecendo ali, foi chamada a atenção de pessoas que não tinham conhecimento daquele mover, e naquele momento ali você encontra que tanto judeus como prosélitos, crescentes, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam e diziam, estão embriagados. O movimento, o mover de Deus, o verdadeiro mover de Deus, ele deixa o que está de fora, o que não compreende, confuso, sem entendimento. Ele até entende que é de Deus porque ele reconhece o povo que está lá dentro, mas ele não entendeu, ele não compreendeu, porque ele não tem o Espírito ainda, porque ali era o movimento que o Espírito entraria. Era o símbolo do momento a qual o Espírito entraria em todos aqueles que crescem e fossem batizados. Então, algo que nos chama a atenção nesse fenômeno aqui, um fenômeno que através dele nós recebemos força, poder, autoridade. Quando nós buscamos isso, nós recebemos isso de Deus. Esse fenômeno, ele beneficiou neste momento aqui somente os crentes, somente os servos, sim ou não? Nós entendemos isso na palavra. Você não vê outros que não tinham essa linha recebendo, só beneficiou esses. Então, quando nós buscamos, nós recebemos. Mas fora do cenáculo ali, há uma grande multidão que está confusa. Não entenderam aquilo. Então, hoje não é diferente. Nós não vivemos um tempo diferente hoje. Nós enxergamos hoje uma palavra ministrada onde o movimento ele é o centro, onde o milagre ele é o centro, onde a cura é o centro, onde o agir externo é o centro. Só que quando nós vamos analisar a profundidade do texto aqui, nós vamos entender que tinha um povo aqui aguardando esse enchimento. E não estava simplesmente ao léu, esperando, desavisado. Eles estavam com um propósito, com o intuito de receber algo. Eles não sabiam que iria acontecer isso. Eles saberiam que algo ia acontecer, mas não saberiam como aconteceria isso.
Então, o milagre, o movimento que vai gerar o milagre, ele provoca um impacto nas pessoas. Impacta a vida das pessoas. Se Deus fizesse um milagre aqui na vida de alguém aqui, um cego, um paralítico, enxergar diante de nossos olhos, nós seríamos impactados. Mas a própria palavra vai dizer que Jesus liberou a cura para 10 leprosos, apenas um voltou. Jesus curou em alguns momentos pessoas que não se converteu. Então o milagre, ele é para poucos. O milagre, ele vai gerar um impacto na vida, mas ele não gera aquilo que a mensagem gera, que é a conversão, que é a mudança de vida. O milagre, ele chama a atenção das pessoas. Ele olha, de quem olha de fora, olha e se enche os olhos, porque eu preciso de uma cura. Eu estou com um bico de papagaio, eu estou com isso, eu estou com dor na coluna, eu estou com a coluna de um jeito, eu estou com a minha cabeça há anos com dor de cabeça, eu estou precisando de um milagre. Isso é lícito, real, verídico, precisamos buscar, Deus concede, mas há um processo para receber isso. Porque senão nós vamos ficar trabalhando para encher linguiça. A palavra correta mais é essa. Nós devemos entender o porquê que nós somos cheios. Por que nós recebemos o enchimento de Deus? A mensagem, ela já produz algo diferente. Quando Pedro se levanta, naquele momento, quando o movimento aconteceu, quando a língua, o som já tinha entregado o que precisava, de repente ele olha e ouve umas pessoas confusas e até sendo sarcásticas. Ele se levanta e fala assim: olha, vocês estão equivocados. E ele começa a esmiuçar a mensagem, a palavra. Ele vai citar Joel, ele vai citar a Bíblia, ele vai citar o texto, onde a Bíblia vai relatar assim que cerca de quase 3.000 pessoas, e cerca de 3.000 pessoas se convertem. Então, o movimento, ele é importante? Sim, muito importante. Tem o seu valor, ele é muito importante. Só que tem algo que me chama a atenção nos milagres de Jesus, um texto que nunca saiu da minha mente, do meu coração, porque isso me marcou de uma forma que eu sempre tentei entender, porque eu entendi que Jesus queria ensinar algo com aquele texto, onde o paralítico, o paraplégico que desce com os amigos dele pelo telhado, e ele chega no chão, Jesus olha para ele e fala assim: vai, os seus pecados estão perdoados. Jesus não liberou cura para ele ir. Jesus liberou a salvação para ele. Não liberou a cura. Isso quer dizer que Jesus não se importava com o físico dele? Não, não quer dizer que Jesus não se importava. Quer dizer que o propósito de Jesus é salvar. O propósito de Jesus é libertar nós do cativeiro deste mundo e viver o reino de Deus quando nós partirmos dessa terra. Só que por conta de alguns, e a Bíblia vai dizer que Jesus ele fez isso também porque ele veio para isso, para comprovar os milagres, era uma forma de comprovar que Jesus era o Messias. E ele diz o seguinte: olha, para que muitos aqui estão murmurando em seu coração, levanta e anda, pega seu leito e vai para sua casa. O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer? Jesus está nos ensinando algo extremamente importante aqui, irmãos. Jesus ele vai dizer no texto o seguinte: olha, para nós que estamos aqui e olhamos para o milagre, olhamos para a cura, olhamos para o movimento, que de fato, quando nós olhamos para aqui esse ato de Pentecostes, vemos que isso é necessário para o crente buscar um enchimento, o poder de Deus sobre a vida, isso é lícito e é real sobre nós. Mas Jesus nos ensina algo extraordinário. Ele vai falar o seguinte: o que é mais fácil? Falar para um cego, volte a enxergar, ou ministrar a salvação sobre a vida dele?
Jesus está dizendo o seguinte: quando você fala, quando você ministra a mensagem sobre a vida de alguém, é a mesma coisa que você estivesse levantando um paralítico de uma cadeira de roda e vendo ele voltar a andar diante dos seus olhos. E é isso que eu quero meditar um pouco com você aqui, sobre o poder da transformação. O poder da transformação está na mensagem e não no milagre. Eu quero ser específico nisso com você, porque é o assunto que eu quero tratar com você. E diante do tempo com o qual nós estamos vivendo, não é muito fácil você querer retirar uma palavra dessa, não é verdade? Porque muitos buscam isso. E como provar biblicamente que isso é, e não é errado, a verdade é que não é errado nós buscarmos isso, mas é que isso nos traz comodidade, nos faz ser cômodo nós vivermos aqui, entrarmos, buscarmos o Senhor, buscarmos uma bênção, buscarmos uma cura, e isso nos basta. Mas eu quero meditar com você aqui sobre a diferença entre o milagre e a mensagem pregada. Eu quero meditar com você aqui sobre o motivo, porque o que nós temos, o que eu busco para mim, e o que eu ensino a igreja a buscar é o Espírito, é a presença, é a intimidade, é o conhecimento, é entender que Deus é Pai, é entender que nós temos intimidade com Deus, e isso vai acarretar algumas responsabilidades, e quando nós temos o Espírito, nós estamos cheios do poder do Espírito, e nós temos que aprender a usá-lo. E às vezes nós olhamos ao redor, e isso tem sido real no nosso meio, ou pelo menos no meio evangélico, onde as pessoas estão olhando simplesmente para o milagre, não estão olhando para o que a mensagem gera. Porque vocês já notaram que as pessoas, muitas das pessoas que vêm atrás de um milagre na igreja, são a mesma forma que os 10 leprosos. Se entra 10, uma reconhece que a grandiosidade está na mensagem que ele ouviu e não no milagre que ele recebeu. Então nós temos que entender a diferença entre o milagre e a mensagem. Nós temos que continuar compreendendo a diferença dos dois, porque um puxa o outro. O primeiro ponto que eu quero meditar com você é que o milagre atrai um movimento externo. A mensagem, ela traz cura interior. Lá no versículo 1 ao 4 vai dizer que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som, um movimento impetuoso, e muitos receberam aquele fogo, aquele poder, a ponto de quem estava de fora pensar que o povo estava em uma festa. O movimento acontecendo, o Espírito Santo enchendo, o Espírito Santo entregando ali, e você vê que é algo do Senhor, um movimento lícito, mas com um propósito específico. Um propósito específico, onde lá em Atos 2:37 vai dar continuidade. E ouvindo essas coisas, compungiu-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E respondeu Pedro: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então no cenáculo houve esse movimento, mas com um propósito de enchimento, de autoridade para ministrar para os que estão confusos para o lado de fora. O enchimento, o movimento, ele tem um propósito específico, nos encher do poder de Deus para ministrar para aqueles mais desavisados, vamos colocar dessa forma, que estão passando, estão olhando, estão vendo, são confusos, olha e vê um povo careta, olha e vê um povo louco, e aí você se enche da autoridade de Deus e diz: olha, vocês podem até rir, vocês podem até externar essa legalidade que vocês têm a respeito disso, mas a palavra diz, a palavra ministra sobre você.
Então o movimento aqui apresentado, ele veio apenas para aqueles que já haviam recebido, haviam conhecido esse Espírito Santo, haviam conhecido esse Jesus. Então o movimento, ele não é para aquele que está de fora vindo buscar. O movimento é para quem está dentro e já conhece. O movimento não é para o ímpio que vai chegar e vai receber uma cura. O movimento é para aquele que já conhece a verdade, para ministrar na vida daquele que veio a cura. E ele compreender em seguida. Porque o ímpio, ele vai chegar atrás do movimento, mas o movimento não é para ele, o movimento é para o crente. O movimento é para o enchimento da igreja de Deus. A igreja de Deus tem que ser cheia através do movimento e ministrar a mensagem, não é dar um holoforte para o milagre, ela tem que dar holoforte para a mensagem, porque o que cura é a mensagem, o movimento é para o cristão. A palavra não está dizendo isso? Quando foi? O que o movimento gerou no coração deles? Dúvida, sarcasmo, afronta. O movimento não gerou nada além disso. Por quê? Porque quem entende o movimento é o cristão. Quem entende o movimento é o servo. Quem entende o movimento é aquele que está cheio. Quem não está cheio, ele não entende, ele não compreende. Agora, quando o cristão está cheio, ele vai ministrar a verdade para aquele que não entende compreender. Aí o ímpio, aquele que olhou para aqueles e falou assim, ó, vocês estão bêbados? Basicamente, pouco tempo depois, não se sabe quanto tempo Pedro ficou ministrando aquela palavra, eles vão falar isso. Ouvindo ele estas coisas, que coisas são essas? Você pode ler anteriormente aqui, Pedro ministrando a mensagem. Ele não falou nada sobre, ele estava explicando o que aconteceu ali. Ministrando a mensagem a eles. Ouvindo eles essas coisas, compungiram o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos nós, irmãos? O enchimento, o Espírito Santo, o movimento não é para o ímpio. Por que nós enxergamos movimentos? Por que nós enxergamos o movimento para chamar o não cristão para participar dele? Quando nós vamos olhar por essa lógica, nós temos que andar na sequência do que a palavra nos ensina. Porque o movimento ele é para enchimento da igreja, ministrar na vida de outros que não conhecem. O movimento ele é para encher, ele é para que o Espírito venha se fazer transbordar o que resta naquele que já conhece, para ministrar na vida daquele que não conhece ainda. Para que ele venha chegar, para que nós venhamos ter autoridade a ponto deles ouvirem e crerem, não somente ouvirem. Porque quando o ímpio entra no meio do movimento anunciado, no cartaz, no Facebook, no YouTube, ele entra, ele vai estar sentado e ele vai olhar e vai falar assim, e esse bando de louco, eu não entendo isso aqui, o que eu estou fazendo aqui? Parece que eu que bebo e eles que ficam bêbados. O ímpio no meio do movimento, ele vai ter essa impressão e sair dessa forma. É por isso que nós devemos compreender o que nós devemos fazer. A ordem, a decência na palavra é compreender o processo. Jesus caminhou com essa multidão, caminhou com 70, caminhou com os apóstolos e direcionou apenas a 120 ficar nesse cenáculo, esperando o enchimento do Espírito. Ele não falou para qualquer um ficar lá, foi para poucos. Então nós temos que compreender isso, que o movimento que está ali é para um povo separado. Mas a mensagem, ela vai atrair a cura daqueles que não entenderam. A segunda coisa que eu quero analisar com você, o segundo ponto que eu quero analisar com você, que é o milagre, ele produz algumas perguntas, que é o que eu estou falando com você aqui, mas a mensagem, ela produz uma vida nova. Versículo 12, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam e diziam, estão embriagados. Versículo 42 a 47.
E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, e à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam um pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, o milagre, ele vai gerar isso. O milagre, ele gera no coração de quem está ouvindo essa perplexidade. Ele gera esse momento de impacto, de não compreensão. Pergunta sem ter uma resposta de imediato. A mensagem, ela vai produzir essa vida nova. A mensagem, ela vai produzir algo novo na vida daqueles que estão olhando para você após o seu enchimento, após o movimento a qual você participou. A mensagem mata o velho homem e vai produzir algo novo naquele que recebeu algo daquele que foi cheio. Então, o milagre é para o corpo de Cristo. O movimento é para o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo vai entregar isso para outros, para que essa vida nova venha a ser exercida através dele. Eu vejo hoje aqui, eu estava olhando ali de trás, ali, na sonoplastia ali, e olhando e vendo a igreja, e pensando dessa forma. E o Espírito Santo falando ao meu coração, falando assim, aqui está o povo que eu quero encher, para que a mensagem venha a ser espalhada. Hoje tem denominações que estão com as portas abertas, onde o Senhor quer encher, para que a mensagem seja propagada. Porque, irmãos, a verdade é que muitos, venha, o milagre está à porta, venha receber o seu milagre, venha receber a sua cura, venha receber, venha tomar posse. Irmãos, não é uma questão de ser contra isso, eu estou esmiuçando biblicamente para você compreender que eu sou totalmente a favor, um paraplégico voltar a andar, um cego voltar a enxergar, se assim for da vontade dele. Mas o que eu quero dizer é que isso não é o foco para o chamamento, para a presença. Primeiro nós temos que cuidar de nós que compreendemos, porque quando nós entendemos o movimento que Deus quer estabelecer na igreja, Ele vai fazer a diferença na sua vida quando você levantar a sua voz e esmiuçar o que você recebeu ali. Porque nós não podemos colocar a carroça na frente dos bois, como diz o pastor Pedro na última ministração. Porque se nós colocarmos, invertermos por conta de chamar a atenção, o movimento por si só lhe chama atenção. O que é que chamou a atenção aqui? O que é que vai chamar a atenção do mundo na sua vida? Quando você chega em um lugar e a pessoa olha para você e vê algo diferente em você, é isso que está chamando a atenção dele. Porque não há trevas, há ausência de luz. E quando você chega como luz em um lugar, você chega e ilumina o lugar. Então as pessoas vão olhar para você e vão se confundir com você e vai falar assim, ó, mas eu nunca vi essa pessoa, eu sempre vi ela passando, mas nunca vi ela dessa forma. Você vai criar algo diferente em você, através do Espírito, na vida das pessoas que estão ao seu redor. A ponto de pessoas te perguntarem, o que está acontecendo com você? Você está diferente. E você simplesmente pode dizer, olha, essa diferença que está em mim, ela quer se acender em você. Foi o que Pedro levantou aqui e disse, olha, vocês estão equivocados no que vocês estão falando. Isso aqui está se cumprindo o que disse em Joel, que ele desceria não só sobre nós aqui, é sobre vocês, sobre os seus filhos, sobre as gerações futuras, a ponto de chegarmos em nós hoje aqui em Reserva do Cabaçal, em todas as denominações e para todos.
Ele está dizendo isso para nós aqui. Se nós não tomarmos posse da palavra, da forma que ela é, nós vamos ficar como Jesus ministrando na entrada da cidade, um simples milagre para que a multidão venha encher os olhos, porque ali o Senhor está agindo, porque cegos estão enxergando, paraplégicos estão se levantando, e não vai acontecer nada além disso. O milagre, ele vem para a conversão. O poder está na mensagem. O poder recebido está dentro de nós. Porque o Espírito Santo vai agir através de nós. E é isso que vai gerar mudança de vida. O importante, irmãos, não é a pessoa receber uma cura. O importante é ela compreender que ela recebeu a salvação. Tem os irmãos aqui que eu tive o privilégio de conhecer ele, o irmão Moacir. Um homem com 1 ano de convertido. Nunca vi um novo convertido com tanta convicção da sua salvação. Com tanta certeza de quem ele era em Deus, porque ele estava praticamente imóvel, com sua coluna moída. Não estava quebrada, estava moída. E ele falava... Com certeza ele passava as suas crises, quem não passa? Mas ele tinha uma certeza, Deus é bom, Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Aquele homem ministrou tanto na vida de tanta gente, através de poucas palavras. E o que fez dele isso? Ele entender que ele foi cheio, que ele recebeu, e ele estava transmitindo aquilo que ele tinha. Então é isso que nós temos que compreender, que o milagre, ele é para poucos, mas a mensagem é para todos. O milagre físico, o milagre externo, a qual os outros vêm buscar, ele é para poucos. Poucos recebem. Mas a mensagem é para que todos que estão ouvindo. A mensagem é para todos a qual esse som chegou aos ouvidos dela. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que não foram 3.000 que se levantaram de uma cadeira, não foram 3.000 que voltaram a enxergar, houve sinais. Em cada alma havia temor, muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos, não todos, muitos, mas a mensagem chegou ao ouvido de todos. E se converteram cerca de 3.000 pessoas. Então, o que fez acontecer aqui? Foi o movimento? Não, foi o que aconteceu dentro do movimento. Foi o que veio para encher, que fez a diferença quando Pedro se levantou e ministrou a palavra. Então, o poder está em quem está de quem está dentro, não é no que aconteceu externo. Não é no externo, não é no movimento que está o poder. O poder está naquele que veio e fez acontecer o movimento e entrou. Porque a palavra vai ser bem, bem nítida. E Pedro se levantou e começou a falar. Ele não começou a rodopiar, ele não começou a falar em língua. Não tenho nada contra, irmão. Eu entendo isso dentro das Escrituras. Com ordem e decência eu entendo isso. Eu estou dizendo que Pedro se levantou e começou a falar. Aí o povo começou a entender. E aí se converteram. Então a mensagem sempre é mais importante do que o milagre. A mensagem sempre vai ser mais importante do que o milagre. O movimento é para o cristão. O movimento é para o conhecedor. Não podemos confundir as coisas. Quer que aconteça o movimento? Faça como no Pentecostes. Se una no mesmo lugar. Está acontecendo, está com dificuldade? Vai lá para Atos 4. Você já recebeu o Espírito Santo? Você já está cheio do Espírito Santo? Vai lá para Atos 4. Chega até o versículo 31 que você vai entender o que eu estou dizendo. E tendo eles orado, estremeceu o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Depois que eles estavam todos reunidos aqui e oraram novamente, foram cheios de novo e com intrepidez eles continuaram a ministrar a palavra de Deus. Então quer dizer,
Quando nós estamos aqui, nós nos desgastamos, nós nos esvaziamos aqui depois do enchimento da primeira vez. E nós temos que buscar diariamente de novo esse enchimento, porque as perseguições, as dificuldades vão nos abater, nós devemos buscar de novo. Então nós temos como igreja nos reunir dentro do cenáculo de novo e buscar o enchimento de Deus. E quando nós chamarmos a atenção daqueles que estão lá fora, nós devemos falar. E assim diz o Senhor para vocês. E assim diz o Senhor para vocês. Porque o enchimento ele vem para nós externarmos isso naqueles que não compreendem. Não é colocarem eles para dentro e deixar eles mais confusos ainda. Então, para concluir com você aqui, a diferença entre os dois é que o milagre ele provoca um movimento, gera cura exterior, gera dúvidas, atrai incertezas, chama a atenção do que é temporal, do que vai ficar, do que é para o nosso corpo, que vai aqui envelhecer durante o tempo que está. O milagre ele provoca um pacto e não mudança. O milagre ele abre a porta para a mensagem. Isso aqui eu até anotei aqui também para me deixar bem explícito para nós entendermos. O milagre ele abre porta para a mensagem, mas ele não é a mensagem. O erro que eu disse aqui no início, que eu falei assim, ó, o erro que está nesse movimento é esse. É que eles estão colocando o milagre como a mensagem. E o milagre não é a mensagem, o milagre ele abre a porta. O movimento ele abre a porta. Mas o milagre ele não é a mensagem. A mensagem é totalmente diferente do que é externo. A mensagem ela gera interno. Se eu fui curado, glória a Deus. Se eu não fui, glória a Deus também. Porque quando nós ouvimos, irmãos, e isso eu louvo a Deus, eu não especifico nada de ninguém, denominação nenhuma. Mas quando nós ouvimos em televisão, YouTube, que as pessoas ressaltando alguns milagres, muitas pessoas, se não dezenas de pessoas, estavam sentadas esperando um milagre também. Com muita dor, com muita dificuldade, pedindo um milagre, que não foi curado ali também. O verdadeiro milagre está na conversão. O verdadeiro milagre está no entendimento da palavra, porque é dali que a pessoa vai sair entendendo para onde ela está caminhando, independente se ela está com a enfermidade ou não. Então nós temos que compreender isso para nós. Como nós estamos nos comportando através do que nós estamos vendo? Através dessas coisas. Porque isso nos atrai, irmãos. Isso nos atrai o coração dos cristãos. Atrai tremendamente. Nós estamos buscando somente esses sinais? Buscando somente isso? Ou nós estamos buscando conhecer? Ou nós estamos nos reunindo para ser cheios? Para ministrar isso. Porque, irmãos, alguma coisa de errado está acontecendo. E eu estou sendo incisivo nisso, porque Jesus fala que nós faríamos coisas maiores do que Ele. E nós não estamos fazendo coisas maiores do que Ele. Porque não é nós, é Ele em nós. Isso aqui tem que acontecer. O que aconteceu com Pedro aqui, isso tem que ser rotineiro na nossa vida. Pastor, mas isso não acontece nem na sua vida. Eu não estou falando que nós devemos nos pautar nisso. Estou falando que nós temos que entender o erro que está em nós para compreender o que nós precisamos compreender para que isso aconteça. Porque se nós não acharmos que a palavra é limitada somente para uns, então quer dizer que o que ela está dizendo aqui para todos, então está errado. Então isso tem que ser real, isso tem que ser natural na nossa vida, quando nós passamos, quando nós andamos, quando nós fluímos, porque quem faz é Ele, nós somos só instrumento na mão dEle, nós somos um instrumento. Pedro aqui foi um instrumento. Quem convenceu que foi Pedro? Não, foi o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que convenceu, porque Pedro teve muitas outras oportunidades de falar, ele falou e não aconteceu nada. Começou a acontecer milagre, prodígio, através do enchimento do Espírito a partir desse momento aqui, na vida desses homens. A partir daqui começou a acontecer. Por quê? Porque antes não. Porque antes eles andavam com aquele que enviaria, aquele que ficaria em. Eles andavam com Jesus. Jesus tinha dado autoridade para eles curar. Só que eles não entenderam a autoridade. Só que agora, no início
do Pentecoste, ele fala assim: agora vocês têm. Entenda que agora vocês não estão andando mais comigo ao lado, vocês estão andando comigo dentro. Então é eu que vou usar você. Vocês estavam limitados com Jesus homem, agora vocês estão comigo, Deus, dentro de você. E você não tem como escapar, você não tem como correr. Onde você está, se você está deitada, se você está onde você estiver, a oportunidade está dada, você ministre essa luz que está dentro de você. Então a multidão foi atraída pelo movimento e salva pela mensagem. Nós temos que externar isso. Nós até vamos atrair pelos movimentos que nós vamos fazer, mas o que vai salvar elas vão ser a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz que vai fazer as pessoas se converter. Através do milagre que age no nosso meio, é algo extraordinário e maravilhoso de se ver. Mas, irmãos, não tem nada mais lindo de se ver do que uma pessoa se rendendo aos pés do Senhor Jesus e compreendendo e caminhando nela. Caminhando aos pés do Senhor.